bom dia, Tudo Azul, mais um programa Tudo Azul. Hoje estou lá do Tiago Focuda, certo? Certíssimo. E Tiago, esse programa é muito fácil de se fazer, porque esse programa a gente não ensaia, a gente não fica com aquela conversa mole que normalmente tem na televisão, eu evito totalmente isso, porque a gente fala diretamente com o telespectador. E a tua área, para o tipo de programa que nós fazemos, que eu acho que é um programa que nós estamos há 5 anos no ar, e é um programa precursor no Brasil. A gente sai, eu fiz alguns cursos fora do Brasil, a gente vê muito esse tipo de programa. Esse tipo de conscientização, são terapeutas, são médicos, né, são dentistas, que é importante, eles conscientizando que é uma forma que os governos têm de fazer uma educação preventiva. A palavra prevenção aí fora é muito difundida. E aqui no Brasil a gente é meio perdido, né? A nível de instrução, a nível de prevenção. O que nós temos muito forte aqui é a parte curativa, né? E eu evito um pouco no programa a entrar nessa parte curativa, que é uma parte muito comercial, né? Uma parte que é administrativa para nós, num programa que se fala de academia, que é uma área de prevenção, não é importante. Bom, fisioterapia no Brasil ainda é um mito, ainda está muito em cima, ainda, embora vocês não queiram, que eu conheço muitos fisioterapeutas, vocês brigam, vocês têm instituto, é teu caso, vocês brigam muito em cima do problema da prevenção, mas vocês são os Albertos que estão pregando no deserto, né? Vocês não conseguem e o pessoal só procura mesmo, acho que em maior dos casos, quando estão lesionados, é isso? Bom, fica à vontade. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Opa. É um grande prazer estar aqui com vocês, conhecer a casa, conhecer o programa. E eu trabalho ali 24 horas com fisioterapia, com reabilitação, pessoas que fazem academia, que fazem a sua corrida e que, na maioria das vezes, como você muito bem frisou, já tem um problema, né? Já tem um problema, já tem uma disfunção, já tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e aí nos procura para tentar solucionar e voltar à prática normal. Mas é óbvio que em países envolvidos a área preventiva ela é uma bandeira levantada. Inclusive você fez cursos fora, né? Você conviveu com essa realidade fora. Realmente, eu fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu fiquei lá 6, 7 meses e estudando justamente a mecânica, que nós chamamos tecnicamente de a biomecânica, né? Como era o movimento das pessoas que faziam atividade física e o quanto esse movimento poderia ser prejudicial em alguns casos. E realmente lá se fala muito nisso, em prevenir, desde a high school, né? A criançada lá, o esporte lá é muito estimulado. E já na high school a gente tem um número enorme de trabalhos científicos mostrando esse trabalho preventivo em crianças de 10, 12, 15 anos, não espera a bomba estourar lá na frente. Então eu concordo contigo que isso devia ser, a gente devia olhar com mais carinho para a área preventiva aqui. Estamos tentando, essa é uma das bandeiras que a gente levanta, de você ter uma frase que eu costumo usar assim, você não pode, falo muito para corredores, você não pode começar a correr para querer ficar em forma. Você precisa estar em forma para começar a correr. Então, acho que daí já resume tudo que a gente está abordando aqui. Esse é um conselho, aliás, é muito frequente aqui, principalmente na nossa academia, que a gente tem um público muito heterogêneo, principalmente os que trabalham a semana toda. Então, as lesões, isso é importante para o telespectador de Tudo Azul, a gente tem uma grande nação que assiste a gente, principalmente os associados. E o que nós temos muito problemas aqui, aliás, nós estamos tendo agora o futebol de fim de semana. Tá. Então nós já temos lá médico, enfermeiro, já tem tudo preparadinho, que sabe que nós sabemos que vai ter problema. E não tem jeito, isso já é uma cultura brasileira, de solteiros e casados, e você todo fim de semana frequente são as distensões, né? Estiramentos, traumas, entorses. O trauma já faz parte do esporte, né? Mas
como que a gente poderia evitar essa gordura toda se movimentando num jogo de futebol? É complicado, né? É tipo de cultura mesmo. Né? Exatamente. Por mais que eu trabalho, já estou há quase 5 anos aí junto com a equipe na Seleção Brasileira de Futebol Feminino, e por mais que eu trabalhe com atletas de alta performance, é óbvio que no consultório, na clínica, mais da metade dos pacientes que nos procuram são atletas de final de semana, que querem começar a correr, que vão para a academia, que jogam a bolinha 1 ou 2 vezes por semana, tá? E eu acho que vale a mesma regra que eu disse anteriormente. Você tem que estar preparado para tudo isso, né? Você tem que ter para quem quer iniciar numa atividade física, tem que ser uma coisa progressiva. Quando a gente fala em futebol, você precisa fazer um aquecimento antes, não é chegar já, vamos começar a jogar, e você vê o pessoal já chutando pro gol. Primeira coisa, botou o pé na quadra, no campo, pega a bola e já começa a chutar no goleiro, não tem um aquecimento, não tem um trabalho de flexibilidade, não se faz um trabalho de prevenção com fortalecimento muscular. Às vezes é uma pessoa que tem um joelho muito para dentro, muito para fora, um joelho valgo, que é aquele joelho em X, e você vê ela chutando, você vê que está forçando o ligamento, você vê que está forçando a cartilagem, mas insiste naquilo. Mas eu ainda tenho cá minhas dúvidas de chegar assim, olha, você vai num ortopedista, você vai num fisiatra, eu já entrevistei uma gama de 3 grupos, né? E a gente não chega assim nessa definição clara. Quando você tem um problema ortopédico, uma distensão, algo mais sério, que você precisa primeiro de um diagnóstico, é óbvio que o ortopedista tem essa função, né, de diagnosticar. A partir do momento que o diagnóstico foi feito, aí a bola é passada para a gente. A partir do momento que fez o diagnóstico, é com o fisioterapeuta onde a gente vai fazer essa correção do movimento, técnicas analgésicas, anti-inflamatórias, enfim. Então acho que a gente não vejo muito problema em relação a entender a função de cada um. Então a primeira abordagem ortopédica e depois passa a bola para a gente, que a gente faz o trabalho de retorno à atividade, etc. Mas existe essa interação, então, com vocês? Como que funciona isso? Nos institutos existe essa interação porque as pessoas... quando que um fisioterapeuta indica um ortopedista e quando que... esse link aí que não dá para entender muito bem. Nós, fisioterapeutas, nós fazemos uma coisa chamada diagnóstico disfuncional, ou cinesiológico. Eu consigo, uma coisa é você ter uma tendinite no joelho. Então você fez uma ressonância magnética e detectou que o seu tendão está inflamado. Tá. Então de repente, seu diagnóstico é uma tendinite de joelho. Você teve uma lesão muscular, rompeu o músculo, estendeu o músculo. Isso é um diagnóstico nosológico, um diagnóstico médico. Tá? Normalmente você vai passar um anti-inflamatório e vai indicar para fisioterapia. Mas eu vou te avaliar de uma forma muito mais holística, muito mais global. Por que você teve uma lesão muscular? Por que o seu tendão está inflamado? Será que você tem uma pobre ativação de um músculo da coxa? Será que é porque a hora que você pisa no chão, o seu pé prona, você tem um pé plano? Será que é porque você tem uma fraqueza dos músculos do quadril e o seu joelho entra? Então são problemas mecânicos no seu esporte, na sua atividade, que estão culminando com a inflamação no tendão. Então a tendinite é só a ponta do iceberg. Você tem que entender toda a base que está por trás, o porquê que você está... O que você está fazendo de errado no movimento, na corrida, na desaceleração, no salto, no chute, na academia, no ambiente da academia. Por que está fazendo um leg press com tanta carga? Por que seu joelho está entrando em valgo no leg press? Por que está fazendo a cadeira extensora errado? Tudo isso são problemas que eu vou detectar. Eu vou tentar arranjar tudo isso, eu vou tentar corrigir tudo isso para que em médio prazo você tire a sobrecarga do seu tendão e ele pare de inflamar. Porque senão seria uma coisa muito simplista eu pensar que é só uma tendinite que você tem no joelho, porque aí com anti-inflamatório e repouso melhora. Se nós pegarmos um time de futebol profissional, você está limitando em cima disso, nós vamos pegar todos os profissionais, todos eles têm esses problemas. Mas eu acho que não tem tempo hábil e também não tem ouvido hábil para entender que você tem uma coisa muito importante chamada reabilitação. E esses profissionais, eu conheço N casos, que eles ficam a carreira toda com esses problemas, os problemas vão se agravando, vão encurtando a carreira, e esse programa, por mais que vocês limitem dentro da parte profissional, do esporte profissional, vocês não têm ouvido, não têm guarido, vocês não conseguem atuar nessa parte de
você fortificar determinados músculos, de você tentar conseguir, porque essas análises clínicas que vocês fazem é muito importante para prevenir muita coisa. Sim. E às vezes com 15, 16 anos você já identificou alguns problemas, né? Se o Garrincha fosse te ouvir hoje, ele não tinha jogado nunca, né? Porque ele tinha um problema de estrutura muito grande. Em compensação, se o Guga tivesse ouvido mais, de repente estaria jogando até hoje. Teve uma carreira abreviada. Então tem muitos casos, são casos e casos que a minha forma de ver é, se você corrigir o movimento, se você tiver um movimento mais harmônico, a sua vida como atleta, a sua sobrevida como atleta vai durar mais, é óbvio, você tira a sobrecarga. E é que como eu estou no meio, a visão é um pouco diferente. Hoje a gente é muito ouvido, não existe hoje um time de futebol que não tenha um ortopedista, um fisioterapeuta ali 24 horas com a equipe. Eu trabalho com a seleção, então é óbvio que nós trabalhamos com convocação, feminina, isso, com convocação. Então tem um torneio de um mês, nós nos encontramos aí 10, 15 dias antes, fazemos um trabalho rápido de prevenção e vamos para o torneio, ali a gente tem que mais... E um público difícil, né? Que já vem de determinados locais do Brasil. Né? Mas todas elas, mesmo quando chegam para a gente, elas têm a reabilitação no clube. Então já incorporou, isso não tem mais como desmembrar. Já é um trabalho feito, pelo menos no ambiente profissional e semi-profissional. Tá? Não sei no Brasil todo aí na parte amadora se todos têm, mas no feminino ainda é. No feminino é mais difícil, mas pelo menos um ortopedista, um fisioterapeuta, todos eles têm. Claro que na seleção nós temos 2 fisioterapeutas, 2, 3 ortopedistas, temos um fisiologista, enfim, a equipe é maior. Mas eu imagino que no esporte amador a coisa está crescendo também. Bom, eu vou pedir um comercialzinho, rapidinho e voltamos já. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, gotta find a life to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on. Muito bem, voltamos. Bom, existem pontos específicos, né? Um deles, você poderia falar aqui de ombro, joelho, quadril, coluna. Aliás, as suas especialidades mesmo, acho que você mas é joelho e quadril. Pelo menos é... Claro que a gente não dá para evitar aí o estudo de todas as articulações, né? Hoje a gente tem aí como bandeira principal do nosso instituto, que é o Instituto Trata, joelho e quadril. Eu não lembro, é Trata, certo. Nós temos aí O que é o Trata? Pronto. Tá. O Instituto Trata é um novo conceito que nós trouxemos em reabilitação. Instituto Trata joelho e quadril. É um conceito de reabilitação onde nós não tratamos só a causa, a consequência. Aqui mais ou menos em cima daquilo que eu falei. Os pacientes vinham, hoje tem uma indústria do exame, né? Então o paciente acha que um profissional é melhor ou pior se ele pedir o exame. Então o paciente quer fazer ressonância, é louco por ressonância. Então às vezes na ressonância vem lá uma lesão do menisco no joelho, uma lesãozinha no labrum, no quadril, uma lesão parcial de um ligamento, a cartilagem está um pouco gasta, tem um tendão inflamado, ele acha que aquilo é o problema, tem que tomar um anti-inflamatório, aí vira outra indústria que é a da medicação. E eu vim com um conceito diferente. O conceito é, se você tem dor no joelho, se você tem dor no quadril, é porque alguma coisa no seu movimento, você anda o dia inteiro, você faz sua esteira, corre na esteira, joga bolinha, ou sobe escada, desce escada, entra no carro, sai do carro e senta, levanta, o dia todo fazendo movimento. Se o teu joelho começou a sentir, é porque alguma coisa no seu movimento está errado, que está sobrecarregando. Senão por que você tem dor no joelho e outra pessoa não? Então eu tento detectar quais são as alterações do movimento. Para aí sim através de um exame. Através de um exame da marcha e da corrida. Isso é no instituto. Como que é feito esse exame? É um exame que nós levamos, não vou falar o paciente, nós levamos atletas ou clientes, ainda não é paciente, para um laboratório, um ambiente controlado. Nós pedimos para ele andar na esteira, se conseguir, se for uma pessoa que corre, põe para correr. Eu tenho alguns marcadores que eu ponho ao longo do corpo e um sistema de câmeras infravermelho que vão capturar o movimento. Então, quando a pessoa está correndo, ou agachando, ou saltando, em tempo real, eu estou vendo o esqueletinho dela com todas as articulações e qual o ângulo do movimento, qual o ângulo do joelho durante a fase de apoio da corrida. Então, você olhando o joelho,
Mas você vê a complexidade que tem, né? O mecanismo, né? E como que ele foi bem bolado, né? Bem bolado. Então, o que é mais comum de ruptura ou estiramento ou contusões no joelho? O que você pega mais? E por que existe? Outra pergunta. Caso da Adriane, a minha esposa, por que ela já operou 2 vezes e a coisa não engrena, a coisa não vai? Ela já foi em 2 médicos assim, afamados, não vamos citar os nomes, mas ela já operou uma vez, não deu nada certo, operou a 2ª vez e o joelho dela tem problema. E eu tenho muitos associados aqui, que eles vão aqui do lado, o médico nem especialista ele faz uma operação, ele fica melhor que outro joelho. É muito genético isso? Qual é a explicação que você me dá? Não, o médico fez lá um corte horrível, operou, o cara está jogando bola e ele fala, esse joelho meu que operou está melhor que o outro. Pensando nessa estrutura que é o joelho, as lesões traumáticas, tá? Entorse, trauma, enfim, as estruturas normalmente mais lesadas são essas 2 bolachinhas aqui, ó, que são os 2 meniscos, essas 2 bolachinhas aqui. Sei. Esse ligamento aqui no meio, que é o ligamento cruzado anterior, tá? Que é o que a Adriane operou. Nós temos esses ligamentos laterais. Ela operou qual? Esse daqui, né? Que agora está ligamento aparecendo uma outra imagem. Cruzado anterior. Esse aqui. Isso. Quer dizer, cair em cima da perna no futebol também. Cair em cima e torceu o joelho, rompeu o LCA. Um dos ligamentos aí mais comuns em termos de lesão e mais estudado. Esse caixote que dá é isso, então. Que o joelho das pessoas fica um bambo. Quando rompe esse ligamento, se a pessoa só andar em linha reta, correr em linha reta, não tem problema. Mas se ela começar a fazer algum esporte que roda no joelho, que muda de direção, aí ele faz falta. Aí a pessoa sente o joelho falseando um pouco. Não era a fita dela, não. Não, falseia mesmo. Isso existe. E temos as lesões de sobrecarga, né? Então aqui, muito comum em mulheres. Pessoa muito obesa, porque o joelho, a cartilagem. Ele entorta, eu já vi isso aí. Pessoa muito obesa, o joelho vai entortando, é normal isso? Não é normal. Isso é uma alteração anatômica que chama joelho valgo, que normalmente as mulheres, parece um X a perna dela, tá? Isso aí dá pra gente tentar segurar, mas totalmente não dá porque aí tem que segurar anatômico. a barriga. Não só isso, mas às vezes o movimento ruim, o movimento anormal, e associado à obesidade ou um esporte de alto rendimento, enfim, toda a sobrecarga, ela pega essa cartilagem, ó. Nós temos muita cartilagem essa aqui. Como que ela chama? Isso aqui é a patela. A patela. Atrás dela nós temos bastante cartilagem, a mesma coisa aqui, ó. Tá? E quando essa cartilagem toda amolece, nós chamamos de condromalácia. Depois, quando ela começa a degenerar, nós chamamos de condropatia. E quando destrói totalmente a cartilagem, quando ela não existe, aí é a artrose. O problema é da idade. Artrose. Artrose. Desgasta totalmente a cartilagem. Aí o joelho começa a ficar raspando osso com osso, não tem mais a proteção da cartilagem. Os velhos não acreditam nisso aí, porque o pessoal fala, não, isso não existe. Mas esse desgaste é através do tempo, né? Ele é natural, tá? Ele é fisiológico, todos vão ter. Só que tem coisas que a gente faz durante a vida que podem acelerar o processo e a pessoa deixa de ser assintomática e se torna sintomática, né? Por exemplo, sobrepeso, uma atividade errada, um movimento anormal, o sedentarismo também, muita gente dá pouca bola para ele, mas você não fazer nada a vida toda enfraquece muito os músculos. E aí é óbvio que a articulação sofre. Bom, aí você tocou no ponto que a gente briga. São os atletas, e aí vem joelho, vem ombro, e aí essa explicação é muito válida sua, porque nós temos muita gente assistindo agora, que são os atletas pós-aposentadoria. Esse também é o grande problema. Tem o atleta de fim de semana, tem o atleta pós-aposentadoria. Para a gente aproveitar o programa, para você já me ajudar nisso, porque existe uma série de problemas que as aulas, a não ser de manhã, elas são feitas para o pessoal da melhor idade, que eles falam aí, né? Então já existe, mas a maioria vem à noite e ele quer acompanhar a zumba, as aulas dos jovens. E ele tem uma série de, quer dizer, ele começa a mancar logo. Então esse problema de cartilagem a gente identifica porque incha o joelho, né? Começa a inchar o joelho, inchar o ombro, inchar. É isso. Exatamente. E eu acho que assim, o exercício físico ele tem que ser muito estimulado. Tá? A atividade física, os benefícios para todo o corpo da atividade física, eles devem ser estimulados o tempo todo. Agora, você precisa fazer com cautela.
Eu acho que se você quer usar esses benefícios da atividade física e começou a sentir, você tem que começar. Comece com uma caminhada, comece com uma bicicleta ergométrica, comece na esteira, faça um pilates, comece numa musculação leve, quer um esporte com bolinha, um tênis, comece fazendo um trabalho bem leve e vá. Se você perceber o primeiro sinal de desconforto, seja no quadril, joelho, tornozelo, coluna, aí procura um especialista. Às vezes é uma mudança leve nesse treinamento, uma mudança leve na forma com que você corre, na forma que você agacha, pode ser o suficiente para você continuar fazendo com saúde. Então, fazer com saúde eu acho que é o ideal. E essa bandeira eu levanto muito. Os benefícios da atividade física para o corpo todo não tem como mensurar. Então, você não vai parar de fazer a sua atividade porque teve um desconforto. É só ajustar, é só apertar o parafuso para a gente continuar. Na tua clínica, existe lá um departamento, existem pessoas especializadas, porque eu acho que o difícil é você ter esse tipo de orientação. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu acho que é aí que entra a fisioterapia, e eu acho que entra num público muito grande. O público é muito mal informado. Eu acho que o correr no Ibirapuera, eu acho que é a solução, né? Mas não é por aí, porque existem pessoas que já têm problemas de fígado, problema de coração, problema de... Então, como que você trata com essas pessoas que já têm determinadas doenças, já têm determinados problemas? A primeira coisa que eu preciso é ter a liberação de um cardiologista, certo, de que não existe, que existe uma liberação para fazer atividade. Isso é o mais importante. Se ela não tem uma arritmia grave, enfim, algum problema cardiovascular. Tá? Essa liberação é fundamental para você fazer qualquer tipo de atividade. Em termos ortopédicos, em termos músculo-esqueléticos, que é a minha praia, a gente consegue fazer um acompanhamento, a gente acompanha, na verdade, todos os pacientes, um screening de 6 meses, de 1 ano, o retorno. Eu costumo dizer que o paciente nos procura, ou o cliente nos procura, com uma fisgadinha no joelho, mas ele vai ganhar um tutor, um mentor. Eu quero monitorar o dia que ela chega com dor até o dia que ela vai voltar a fazer uma atividade, uma corrida no parque, e eu quero vê-la uma vez por mês e depois a gente vai espaçando a cada 3 meses, a cada 6 meses. Esse acompanhamento é o tempo todo precisa acontecer. Eu tenho muito esse problema, porque nós temos o clube de corrida aqui, então não precisa nem te falar, as inscrições são um grande número, mas são atletas de 6 meses, 3 meses, muitos correm mesmo, né? Mas há muitos que entram porque é bonito, é uma adrenalina diferente, você fazer uma prova de corrida é bonito, é uma participação, você termina sem joelho, você vem se arrastando, mas eles não, é um esporte que não tem continuidade, percebeu? A pessoa, ele entra no tédio do esporte muito rápido. Eu acho que é por causa dessas razões que você está falando, porque as pessoas começam a ter esporão, começam a ter problema no joelho, começam a ter problema na coluna, no quadril. Então, essa orientação a gente procura dar a nível de academia, né? Mas eu acho que no seu consultório, eu acho que muita gente aparece lá com esse estresse, né? O estresse da corrida. Teve um trabalho americano que saiu recentemente mostrando que pegaram pessoas que fazem corrida, que começaram a ter dor. E foram ver qual era o principal fator de risco para você começar a ter lesões em corredores, né? E por mais que a gente pensasse, o fator de risco é o joelho para cá, joelho para lá, coluna aqui, coluna ali, calçado para cá, calçado para lá. Não, o maior fator de risco é aumentar a carga muito rápido de treinamento. É aquela pessoa que até está bem, mas ela tem um corpo, uma estrutura corporal para correr 6 a 8 quilômetros. Mas ela se inscreveu numa prova de 15 para daqui 2 meses. Aí ela aumenta o ritmo de treino, é ali que aparece a lesão. Esse é o maior fator de risco, é aumentar de uma forma drástica o volume de treinamento. Então, acho que responde bem a tua questão. Responde... Nós temos um portal de informação à população sobre como prevenir, se aparecer, o que é a dor no joelho, o que é a dor no quadril. Como que a gente acessa esse portal? www.ojoelho.com.br ojoelho.com.br. E você percebe temos várias dicas para a população. Existe muito acesso nele? Estamos aí com uma faixa aí de 15 a 16 mil acessos por mês. Outro fator genético influencia em quê nessa parte esportiva?
O fator genético, você tem um pai atleta, uma mãe atleta, ou então o pai não é atleta, a mãe não é atleta. E quais são os problemas? Tem pessoas que já nascem com determinados problemas, né? E depois eles até nem sabem. Um ombro mais curto que o outro, preso, uma perna. E ele se aventura a um tipo de esporte e dá com os burros na água. Isso é identificado no exame pré? Sim, sim. Tem pela mecânica, né, pela estrutura corporal, a gente já consegue imaginar que a pessoa vai ter problemas se fizer determinado esporte. E muitas das doenças que nós temos hoje são doenças com fator genético muito forte, né, principalmente as doenças reumáticas. Mas eu aprendi uma coisa aí nesses 12 anos, nesses 10 anos lá na Santa Casa, e esses 12, 13 anos trabalhando com isso. Eu nunca hiperestimo nem subestimo para paciente, e muito menos eu não dou tanto valor em exame. Por quê? Porque eu já estou cansado de ver pessoas que até você olha, pô, não tem jeito, não vai correr, não tem como correr. E corre, sem dor. E tem pessoas que falam, nossa, genética perfeita, tem tudo para ser um grande atleta. E qualquer coisa que muda, dói. Mesma coisa exame. Estou cansado de ver pessoas que vêm, você olha o exame e você, nossa, como está andando? Que exame, quanta alteração. E ela chega para mim e senta na minha frente, tem uma dorzinha leve quando eu subo muita escada. E tem o oposto, pessoas você olha o exame e fala, não tem nada aqui, tá lindo esse joelho, esse quadril tá maravilhoso. E chega com uma cara fechada, com uma dor, e fala, tô com a pior dor do mundo, tô com uma dor de 0 a 10, 11. Então eu aprendi isso, apesar de respeitar muito o fator genético, se existe uma alteração do pé, do joelho, uma coisa mais sistêmica também, eu não subestimo, porque eu já vi muita gente com a atividade física controlada conseguir vencer limitações físicas. Bom, você está atuando agora em quantas clínicas? Pode falar quantas clínicas tem? Eu acho que isso é importante, não, é importante, muita gente se interessou pelo teu trabalho. Então você está atuando em que bairros? Nós temos ali a nossa sede da clínica, que é ali no bairro de Higienópolis, em frente à Santa Casa de São Paulo. Temos hoje uma clínica na Zona Norte, em Santana. Temos uma em Alphaville. Estamos agora inaugurando a nossa unidade do Instituto Trata na 9 de julho, ali nos Jardins. No site está... Bom, aqui no programa está passando, mas no site tem tudo. E o site temos uma unidade em Salvador também. Salvador. Em Salvador, Bahia. Temos uma unidade lá. Então é um conceito que a gente trouxe para o Brasil e nós franqueamos isso. Hoje e é o Instituto Trata? Instituto Trata. Joelho e quadril. O joelho seria o... É só um portal de informações para o paciente, de informações gerais. Que tipo de informação? Essas que nós perguntamos aqui. Mais ou menos o que a gente fez aqui hoje, eu tenho muito material lá, inclusive palestras minhas em congressos, tem tudo lá, onde eu mostro a forma certa de fazer academia, a forma certa de fazer um leg press, a forma certa de fazer a cadeira extensora, como fazer o exercício abdominal, enfim, uma série de dicas para a população. Muito bem, agradeço. Tiago Fukuda. Alguma coisa, Tiago? Não, só isso. Me coloco à disposição aí. Sempre que precisar, pode contar comigo. Muito bem. Voltaremos na próxima semana.